Olá a todos, paz e graça, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Diodete Lumeca e este é o canal da Irmã Caçula de Jesus. Então pessoal, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver na descrição do vídeo, hoje eu vou contar-vos uma história da minha vida. Então sejam bem-vindos ao momento Story Time. E hoje eu vou partilhar convosco como foi a minha primeira vez. Mas antes de nós irmos diretamente à história de como foi a minha primeira vez, eu quero partilhar com vocês um pouquinho de como é a minha história, né? Como é que tudo começou enquanto eu faço uma maquilhagem bem basiquinha para ir para um evento. Eu sou a última filha dos meus pais, como vocês, alguns de vocês sabem, né? Pelo nome Irmã Caçula de Jesus. E por eu ser a última filha dos meus pais, sempre tive muito afeto, muita atenção, muito cuidado em relação aos outros. Então eu sempre fui muito apegada aos meus pais, principalmente à minha mãe. Sempre fui muito apegada, principalmente à minha mãe. Eu fazia tudo com a minha mãe, tudo. Só para vocês terem noção. Então eu era muito, mas muito apegada à minha mãe. Tem aqui uma mosca a sobrevoar. Pelo fato de eu ser muito apegada à minha mãe, isso fazia com que eu fizesse tudo com ela. Tudo. Ir para a loja, ir para as compras, nananana. Praticamente eu fazia quase tudo, eu e a minha mãe. E eu venho de uma família cristã. Não é religiosa, mas sim cristã. Nós sempre muito acreditamos em Jesus, desde muito pequenos, desde 3, 4, 5 anos. Eu me lembro que a gente sempre ia à igreja, sempre mesmo. Não havia domingo que a gente não ia à igreja. E na minha casa era uma ordem. O meu pai, praticamente, quando mais pequenos, ele obrigava-nos a ir à igreja. Aquilo, ou você vai, não tem outra opção. Então nós crescemos assim, era uma ordem na minha casa. Então nós crescemos na igreja, ouvindo louvor, pregação, palavra e tudo mais. Porém eu não conhecia a Deus. Tipo, eu sabia, né, que existia um Deus, existia um Jesus, existia um Pai para nossas vidas e tudo isso que você também sabe. Mas eu não sabia a essência desse Jesus, a essência desse Deus. Até aí, tá tudo bem. Então, acontece que lá mais para frente, né, enquanto eu fui crescendo, sempre indo à igreja daqui, na igreja dali, e nananã. Eu tinha por aí 12 a 13 anos, quando a minha mãe faleceu. A pessoa com quem eu era muito apegada, tipo, eu fazia tudo com a minha mãe, ela morreu. Foi como se o mundo acabou para mim, porque era na minha mãe onde eu tinha afeto, era na minha mãe onde eu tinha carinho, era na minha mãe onde eu tinha palavras de afirmação, que é a minha linguagem de amor. Era na minha mãe onde eu tinha praticamente tudo. O meu universo todo, a minha vida resumia-se na minha mãe. Depois dos 13 anos, a minha mãe faleceu. E quando a minha mãe falece, foi como se o mundo tivesse acabado para mim. Foi como se o mundo, tipo, pause. E em quem eu tinha amor, em quem eu tinha carinho, em quem eu tinha colo, em quem eu tinha dedicação, em quem eu tinha tudo, simplesmente do dia para a noite perdeu-se. Do dia para a noite todo o amor que eu tinha, todo o carinho que eu tinha, tudo acabou. E eu, depois da morte da minha mãe, foi muito difícil superar. Foi muito difícil me recompor. Então, como é que eu podia me recompor depois dessa drástica situação? Depois dessa difícil situação da minha vida? A única solução para eu poder me recompor desta drástica situação da minha vida era quem? Era preencher esse vazio. Era preencher esse vazio com alguma coisa, com alguma pessoa. Tipo, eu precisava de uma substituição. Eu precisava de um substituto, de uma substituta, sei lá, de uma pessoa que preenchesse o vazio que eu sentia. Porque a minha mãe que preenchia todos os meus vazios emocionais, físicos, psicológicos. Então, quando ela morre, tudo acabou para mim. Então, depois da morte da minha mãe, depois dos meus 13 anos, eu me tornei uma pessoa muito vazia mesmo. Eu ia na escola, mas eu fingia costumes, eu ia na escola, mas eu fingia hábito. Eu ria, conversava com todo mundo como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim tinha um vazio que só a minha mãe preenchia. E eu precisava de alguém que preenchesse o meu vazio, o vazio do meu coração. Foi no ano a seguir, quando eu completei 14 anos, que eu comecei a procurar alguém. Eu precisava procurar alguém. Eu tinha o meu pai, eu tinha os meus irmãos, mas os meus irmãos e os meus pais, de maneira alguma, faziam o papel da minha mãe. Eles faziam o papel de pai. O meu pai fazia o papel de pai muito bem.
sempre cumpriu com suas responsabilidades. Uma salva de palmas para o meu pai. E os meus irmãos? Os meus irmãos também sempre estiveram lá. Fizeram o seu papel de quê? De irmãos. E fizeram muito bem. Muito bem feito. Palmas também para os meus irmãos. Mas o papel de mãe, eu procurava quem poderia preencher esse vazio. Eu procurava quem poderia preencher. Estava do jeito que eu estou a preencher aqui. Essas sobrancelhas que estavam bem vazias. Viram do jeito que ficou diferente? É assim que eu procurava alguém para preencher o vazio. Então foi no ano a seguir, com os meus 14 anos de idade, que eu comecei a procurar. Eu fiquei desesperada, eu ia me matar. Aí começou o surto de ansiedade, depressão. Eu não conhecia o que é isso. Na minha escola tinha um gabinete de apoio psicológico e eu conversava muito com a minha psicóloga na altura, com a psicóloga da minha escola na altura. Eu fazia a nona classe. E eu precisava fazer alguma coisa e a psicóloga aconselhou-me a fazer um desporto. Eu entrei para o Petro de Luanda para fazer handball na altura. Mas eu procurava fazer alguma coisa para poder me distrair. E a psicóloga dizia que isso ia me acalmar, isso ia preencher o vazio, isso ia ocupar o meu tempo. Mas não preencheu e não ocupou coisa alguma. Então eu disse para mim mesma, já que o handball não preencheu nenhum vazio e em casa não vejo o meu vazio sendo preenchido, vou procurar nas pessoas. Comecei a procurar querer namorar. Comecei a procurar fazer amizades, tipo, eu esforçava relacionamentos. Eu esforçava amizade, tipo, eu queria ter amigas, queria ter, sei lá, um namorado, alguma coisa. Mas não deu certo. Até que no mês de julho de 2017, numa noite de sexta-feira, tinha uma festa na minha casa. Mas só que naquela sexta-feira eu tinha um encontro. Naquela sexta-feira eu tinha uma vigília. Uma vigília da igreja. Como tinha um ambiente na minha casa, eu estava a me perguntar, eu vou para a vigília ou não vou? Vou para a vigília ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Depois eu disse, não, vou só já para a vigília. Mas depois eu disse, não vou ir. Não, depois eu disse, não, vou ir. Não vou ir. Sabe aquela confusão na cabeça da pessoa? Era aquilo que estava a acontecer comigo. A minha vida estava uma bagunça, tal como essa sobrancelha está. Uma bagunça, uma completa catástrofe. E depois de muitas incertezas, de muitas indecisões, se vou, se não vou, eu decidi que eu ia para a vigília. Então eu fui. Aquela vigília não era suposto eu ir. Não era mesmo. E naquele dia era o dia mais indeciso da minha vida, porque eu não sabia se eu ficava em casa na festa ou se eu ia para a vigília. Naquele dia eu decidi que eu iria. Então eu fui. Chegando lá na vigília, eu me acomodei. E foi a primeira vez que eu fui numa vigília, tipo, sentindo-me à vontade. Eu senti, tipo, que era o lugar que eu tinha que estar, mesmo depois de muitas indecisões. Eu senti no meu coração, no meu espírito, que verdadeiramente era o lugar em que eu tinha que estar naquele dia e naquele momento. E naquele dia, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Eu disse-vos que eu perdi a minha mãe, perdi a pessoa que preenchia o vazio da minha alma, da minha vida. E eu só queria procurar. Eu estava numa fase de procurar alguém ou alguma coisa que preenchesse este vazio. Eu sabia quem era Jesus, mas eu não conhecia o que Jesus poderia fazer. Eu sabia o nome de Jesus, mas eu não sabia o que o nome de Jesus era capaz de fazer. E eu lembro que naquela vigília, numa sexta-feira do mês de julho de 2017, eu estava no meio de irmãos, pregadores, moderadores e tudo mais. E o meu pastor, ele olhou para mim e ele me disse, hoje Deus quer te visitar. E ele começou a dar um sujeito de oração. Eu lembro tão bem desse sujeito de oração. E ele disse assim, peça com que Deus te leve num outro nível do conhecimento dele. E ele disse algo que chamou muita atenção. Você conhece a Deus de ouvir falar, mas nessa vigília, peça que Deus te leve num outro nível do conhecimento dele. E naquele dia, eu orei como nunca havia orado em toda a minha vida. E quando o pastor disse aquelas coisas, aquelas palavras, eu comecei a orar. Eu só sei que eu fechei os meus olhos e eu disse,
Deus, me leva para um outro nível do conhecimento da tua palavra, da tua presença. Eu não sei, mas Senhor, me leva, me leva. E eu nem conhecia o tal Deus. Eu só ia para a igreja, aleluia, amém. Uma menina de 14 anos. Eu só ia para a igreja, aleluia, amém. Eu já servia, e eu já pregava. Eu já ia nas praças e dizia: Jesus te ama. A única passagem que eu conhecia era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, nananana, para que todo aquele que, não sei mais quando, nanana, mas tenha a vida eterna. Essa era a única passagem que eu conhecia. E eu pregava com essa passagem. Mas eu não conhecia o dono da passagem. Você consegue perceber isso? É isso que aconteceu na minha vida. E naquela sexta-feira de julho, eu disse para Deus, 14 anos, eu disse para Deus: Deus, eu quero experimentar o que as pessoas sentem. Eu quero viver aquilo, enfim, quero um outro nível contigo. E naquele dia é que aconteceu a minha primeira vez. Foi aí que aconteceu a primeira vez da minha vida. Eu vi o céu aberto. O Espírito Santo tomou posse de mim. Sim, esta foi a primeira vez que eu conheci Jesus. Essa foi a primeira vez que eu senti o toque do Espírito Santo. Essa foi a primeira vez que eu fui abraçada. Aleluia. Esta foi a primeira vez que eu recebi o abraço de uma mãe que já havia partido há 1 ano. Essa foi a primeira vez que eu senti o meu coração cheio, que há muito estava vazio. Naquela noite, naquela madrugada de sexta-feira, o Espírito Santo me abraçou. Naquela madrugada eu comecei a falar em línguas. Naquela madrugada o Espírito Santo batizou-me com línguas de fogo. E eu senti um abraço, eu senti um carinho, eu senti um aconchego, eu senti um amor que eu nunca havia mais sentido. E eu senti um amor que há muito já não sentia. E eu senti um preenchimento da alma que há muito eu não sentia. E daquele dia em diante, eu conheci um verdadeiro amor. Daquele dia em diante, eu experimentei um amor que nunca havia experimentado antes. E naquele dia o Espírito Santo me ensinou que o amor que eu procurava nas pessoas, o amor que eu procurava no mundo, aquele vazio que eu procurava ser preenchido pelas coisas do mundo, era só ilusão. Porque o único que pode preencher tanto a alma, quanto o espírito, quanto o corpo, é única e exclusivamente em Jesus. E aquele dia revigorou as minhas forças. Aquele dia transformou a minha vida. Aquele dia fez de mim uma mulher nova, uma mulher transformada e restaurada por Jesus. E sim, eu conheci Jesus. E Jesus transformou a minha vida. E este dia foi a minha primeira vez. A primeira vez que eu vi a minha vida transformada. A primeira vez que eu senti o amor de um verdadeiro pai. Um pai que nunca falha. Foi ali que eu compreendi o verdadeiro amor que nunca falha, o amor de Jesus. Por isso é que eu amo tanto aquela música que diz: procurei um grande amor, mas no mundo eu não achei. Na tua palavra encontrei o perfeito amor, Jesus. Na tua palavra encontrei o perfeito amor, Jesus. E eu já estou que nem Pedro, para onde mais irei? Hoje já não tenho para onde ir, porque em Jesus eu encontrei o aconchego. Em Jesus eu encontrei o preenchimento de todo o vazio da minha vida. Sim, este foi o meu primeiro dia. E este foi a primeira vez que eu fui visitada pelo Espírito Santo. E de lá para cá eu só andei de acordo à orientação e à direção do Espírito Santo. De lá para cá eu fiz de Jesus o meu guia. Eu fiz de Jesus a minha mão. Eu fiz de Jesus a minha direção. Eu fiz de Jesus o meu abraço. Eu fiz de Jesus a minha morada. Eu fiz de Jesus a minha casa. Porque sempre que eu estive abatida, porque sempre que eu estive triste, o Senhor revigorou as minhas forças. O Senhor me levantou, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu asas para voar. O Senhor me mostrou que existe esperança para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que escolhem
descansar no Senhor, para aqueles que escolhem revigorar as suas forças no Senhor. E com esse story time eu quero dizer para você, independentemente do que você esteja passando na tua vida, talvez você perdeu alguém, talvez você precisa de alguém que encha a tua alma, encha o teu coração. Deixa eu te dizer que o único que pode preencher todos os vazios da nossa vida, o único que pode preencher todos os vazios dos nossos corações, da nossa alma, é simplesmente Jesus. O único capaz que pode preencher todos os vazios do nosso coração, todos os vazios da nossa alma, todos os vazios da nossa vida. Você só encontra este amor, este calor e este abraço na pessoa de Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Jesus e Ele vai mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. E hoje eu não vivo simplesmente para mim, hoje eu não vivo simplesmente para agradar as pessoas, mas eu vivo para agradar aquele que me preencheu quando eu estava vazia. Eu vivo para agradar aquele que me ajudou quando eu mais precisava. Enquanto que eu enxergava no mundo e nas pessoas um abraço, um amor, eu encontrei simplesmente em Jesus. Não procure mais no mundo, não procure mais nas pessoas. O amor que você precisa só encontras em Jesus. Eu desafio-te a conhecer a Jesus e verás se Ele não vai transformar a tua vida, tal como transformou a minha vida. Hoje já não sou uma mulher que chora, hoje já não sou uma mulher vazia, hoje não sou uma mulher carente, hoje eu sou uma mulher que descobriu um verdadeiro amor, um amor que nunca falha. E esse amor só encontras em Jesus Cristo, nosso Salvador. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esta é a minha história e esta foi a minha primeira vez. E você também pode ter a tua primeira vez com Jesus. Então, simplesmente você precisa abrir o teu coração e se disponibilizar para que Ele te use, para que Ele entre em teu coração, para que Ele preencha todos os vazios e que Ele faça morada em você, tal como Ele hoje faz morada em minha vida. Se não és inscrito no canal, subscreva já, aperta o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Siga-me nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Pessoal, beijinhos, até o próximo vídeo. Falou para vocês, a irmã caçula de Jesus. Tchau!